Tá ficando craque nisso aí, hein? Verdade. Sei não botar capa. Experiência é tudo na vida. Oi, pessoal, bem-vindos todos ao nosso Papo Vivescências. Olá, bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com a Marta Barbosa, de Maceió, e com a Janete Viana, de Canoas. Boa tarde. Olá. Vocês poderiam falar um pouquinho da experiência de vocês e da jornada de vocês? Claro. Eu começo? Fique à vontade. Oi, pessoal. Meu nome é Janete, sou terapeuta floral e conheci as essências vivescências do Carlos e da Vivian em 2001. Está fechando 2 décadas. Comecei a me tratar com o floral, com a Simone Galina aqui em Canoas mesmo, e me apaixonei de imediato. E hoje eu estava pensando sobre o que essas essências produziram em mim logo no início do tratamento, sabe? Eu acho que elas já me fizeram logo encontrar meu propósito, meu caminho de vida. Eu era bancária naquela época, muito estressada, procurei o tratamento em função de estar muito estressada e já estar me tratando com um medicamento de psiquiatra, né? Então, eu queria mudar aquilo na minha vida e encontrei nos florais, principalmente do sistema Vida que existia na época. Eu era o primeiro sistema do Carlos e da Vivian, né? Me apaixonei e já comecei a estudar, né, Carlos? Em seguida, eu já estava fazendo curso com o Carlos, acompanhei o lançamento do sistema Vega, depois a gente fez o Vivescências, quando foi lançado, e me tornei terapeuta, né? Tanto de florais quanto de outras artes, do Jinjitsu e outras técnicas que a gente, durante a vida, vai aprendendo, vai trazendo, experimentando e querendo compartilhar. Mas o sistema Vida, ele, desde o início, ele tocou minha alma. Então, estou aqui muito agradecida por tudo que esses temas do Carlos e da Vivian fizeram por mim, pela minha vida, da minha família, dos amigos, dos clientes. Muito obrigada por essa oportunidade também de compartilhar isso com vocês. E com o tempo, eu não precisei mais tomar esses remédios, não fazem mais parte da minha vida há muito tempo. Né? Estás a ouvir? Estou a ouvir. Queria vencer os Jogos Olímpicos de Verão e apresentar-se as suas aptidões de sempre. Os planos parecem desafiar. Só um pouquinho. Janete, tu abre o teu microfone de novo. Marta também abre o microfone. Ok. Então é isso. Aquilo que faz bem para a gente quer compartilhar, né? Então tá. Que é o bem dos outros também. Muito bom. É isso. Marta, me conta de ti. Estou muito feliz, muito grata por estar aqui com vocês, ver Carlos, Vivian, Geraldo, essa equipe maravilhosa, Floral Vivescências, que moram no meu coração, e a Janete, grande amiga, querida, com muito carinho. Eu conheci Floral na minha vida há 20 anos atrás, quando eu perdi meu pai. Meu pai faleceu de uma forma inesperada, foi um infarto fulminante, e eu fiquei numa depressão muito grande pela perda. E aí me indicaram um psiquiatra, tá? Eu estava realmente em um momento bem crítico, e para minha alegria e felicidade, a psiquiatra era holística e não me passou remédios tarjas pretas, me passou floral. E eu disse, o que é floral? Não tinha nem noção, não tinha nem ideia do que era. E eu comecei a tomar floral há mais de 20 anos atrás, nesse momento, e em meses eu estava muito bem. Ela me deu alta e eu digo, poxa, eu quero continuar tomando floral. E durante muitos anos fiquei tomando vários florais, até que cheguei ao Floral Vivescências, num momento que também estava num momento bem difícil, de grandes mudanças na minha vida. E a Vivi me ofereceu o floral, eu tomei o floral e fiquei impressionada com como o meu corpo reagiu naquele momento, na sutileza do floral.
né? Eu já tomei outros florais e eu percebi o quanto me equilibrou muito rapidamente, né? Como a Janete colocou. E aí eu digo, não quero mais ficar sem esse floral. Só que aí eu voltei para Maceió. E cadê agora o floral que não tem aqui? O que é que a gente faz, né? Na época ainda não tinha um site, ainda não fazia a entrega via site. E foi quando eu conversei com o Carlos e Vivi, eles vieram fazer o curso aqui. E inicialmente eu não pensei que ia ser para tantas pessoas. Eu trouxe para mim, o primeiro floral foi o Pandora. É um floral que traz muita gentileza, empatia, amorosidade. Eu fiquei encantada com o Pandora. E resolvi colocar no mar, né, um pouco desse floral aqui no mar de Maceió. E aí foi uma coisa assim bem, bem incrível, porque as pessoas começaram a pedir floral e eu não tinha floral. E eu disse, e agora, o que é que a gente faz? Traz o floral para Maceió. E foi dessa forma que começou esse movimento do floral Viver Essências na minha vida, né? De estudar, de aprofundar, de estar atenta à intuição. E, de alguma forma, a fidelizar. O cliente queria outro, indicava alguém. E hoje eu tenho atendido 3 gerações da mesma família floral e harmonizado, né? Ajudado a harmonizar toda a família. Então, floral Viver Essência, para mim, é equilíbrio, é autocuidado, é autocura. Eu tomo todos os dias, minha xícara está ali, eu chego aqui no consultório, coloco meus pinguinhos e minhas gotinhas e vou tomando durante o dia, e meu dia é diferente, né? E eu acredito muito que a partir desse autocuidado, a gente cuidando da gente, a gente pode estar ajudando a toda a humanidade, né? A partir do nosso próprio autocuidado, nossa própria autocura. Então, é muita gratidão, que é o que o Pandora traz, né? É gratidão por estarmos aqui nesse momento semeando, né, por Vivessências para muito mais pessoas, né? Isso é maravilhoso. Obrigada, Marta. Muito obrigado, Marta. E Eu gostaria de fazer... Janete, as nossas convidadas de hoje. E a gente tem que se apresentar, né? Então, nós aqui somos a equipe da Vivessência, da Vivian, o Geraldo e eu, o Carlos Guterres. Então, nós somos a equipe da Vivessência. Bem-vindo a todos a esse Papo Vivessências de hoje. Se vocês tiverem perguntas, coloquem ali no chat, que a gente está aqui para isso, para responder perguntas das pessoas e esclarecer sobre o Vivessências e compartilhar as experiências, né? Então, eu gostaria de começar falando sobre uma coisa que a Marta comentou, que ela se impressionou como foi rápido que harmonizou quando ela tomou a essência, a Vivessências. E a gente percebeu que nesse formato novo que foi que a gente chegou, digamos, a ponta do iceberg no Vivessências, que elas são muito mais rápidas na ação. Às vezes, a pessoa, num dia, ela já faz já dá para perceber uma mudança profunda. Então, isso é uma característica que a gente tem tido feedback das pessoas com muita frequência. Mas o Geraldo queria falar, né, Geraldinho? Diga lá. Eu queria, assim, agradecer, claro, a presença da Marta e da Janete e dizer o que elas fazem, que é importante. De repente, os nossos convidados aí não as conhecem, né? Então, a Janete é terapeuta holística, né? É terapeuta floral, é praticante também de Jinshin Jitsu e trabalha também com mesa radiônica quântica, né? Como sabem, ela está em Canoas, né? E nos representa muito bem lá. O trabalho terapêutico, que é um trabalho de doação, né? Acima de tudo, é um trabalho que nós fizemos, né? Com muito prazer, né? A gente chega numa altura da vida, né? Que o nosso propósito de vida é se doar também, né? Então, agradeço muito a Janete, a Marta também, né? A Marta ela é mentora,
é praticante de jiu-jitsu também, é terapeuta floral. Ela é master coach também e é consteladora sistêmica, né? Então, ela tem uma experiência muito grande, apesar de não ter manifestado isso, né? É uma pessoa também especial que a gente gosta muito, né? Era essas observações que eram importantes a gente colocar para a gente se situar, né? Quem são os nossos convidados? Geraldo, te apresenta também. Quer que eu te apresente? Eu sou terapeuta floral também, praticante de jiu-jitsu, faço apometria, eu trabalho com mesa radiônica quântica, né? E já conhecia há muito tempo o Carlos e a Vivian, né? E o floral me conquistou, né? Aí eu tive que fazer algumas propostas bem interessantes para o Carlos e para a Vivian, para a gente integrar esse empreendimento que é a Vivescência, que é um empreendimento maravilhoso e que realmente nos realiza, né? Por enquanto era só, né? É satisfação ter essa turma com a gente. Então, pessoal, vamos escrevendo. Quem tiver dúvidas ou algum comentário, quem já usa, já conhece, por nosso intermédio, por intermédio de outras pessoas, pode escrever aqui no bate-papo, que eu vou lendo depois, enquanto as pessoas vão colocando, né? No meio do nosso bate-papo, eu vou ler os comentários também, tá? Fala, Marta. Uma coisa que eu achei muito importante em relação ao floral, como o Geraldo apresentou, né, as diversas práticas que nós atuamos, como eu trabalho com mentoria e trabalho também como coaching, e dou orientação empresarial, dou orientação para adolescentes, trabalho muito nessa área de desenvolvimento humano, o que é que eu percebia? Que as pessoas vinham com muitas necessidades, que não era só a informação, não era só o cognitivo. E dentro do meu pacote, enquanto profissional hoje, está dentro do pacote receber florais dos distintos durante todo o processo de mentoria. Né? A mesma coisa os jiu-jitsu, todos os meus clientes recebem a prática do jiu-jitsu. Por quê? Porque é um complemento fantástico para o resultado do meu cliente. Então, o que eu percebo, aí depois que termina o processo, eles continuam como clientes fiéis do floral, porque eles compreendem, eles entendem que aquele floral ajudou. Vou dar um exemplo, para Enem, para concurso, nós temos vários florais com esse foco, né, Carlos, né, Vivian? E aí a pessoa está ali estudando, está ali batendo suas metas, está ali correndo, mas o floral ele vai trazer, vai potencializar aquele resultado. E é bem interessante, porque aí normalmente eu faço, quando a pessoa está em concurso, um floral para o foco do estudo e o outro para a ansiedade, para as emoções. E é muito engraçado que eles dizem assim, olha, o do estudo já acabou, das emoções ainda tem aqui, mas olha, o do estudo eu não posso ficar sem, né? E eu sei que os dois estão ali auxiliando no resultado. Então, potencializa muito, quanto terapeuta, os resultados. É assim que eu tenho percebido nesses últimos 4 anos, né, que a gente vem trabalhando diretamente com Vivescências. Eu fico preocupada quando está acabando a essência, eu digo, nossa, se chegar um cliente precisando dessa essência, o que é que eu vou fazer? Porque elas são complementos fantásticos dentro do processo completo. Porque aí, Marta, a linha toda o emocional, o mental, o físico, alinha toda a vibração para a pessoa chegar mais rápido naquilo que é o objetivo dela, né? Então, para ela ultrapassar as barreiras que ela tem que ultrapassar para chegar no objetivo, ele acelera todos os processos, né? E o resultado ele é muito evidente, muito mais rápido, né? Janete, tu... É um resultado harmonioso, inclusive, né, Vivian? As pessoas sentem um equilíbrio, uma serenidade, uma calma depois que estão usando os florais, sabe?
e que eu ia comentar sobre a dupla gingindiotes e florais que a gente costuma usar, né? Que as pessoas vêm muitas vezes para uma consulta sobre florais e acabam recebendo junto uma sessão de gingindiotes, ou vice-versa, né? Ou o contrário. Mas o floral, a pessoa leva o floral após uma sessão de gingindiotes, traz um apoio para ela, traz uma continuidade, né? Porque vocês também, dentro do que vocês trouxeram para esse sistema, né? Vocês também têm uma base filosófica do Gingindiotes, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho também sobre toda essa base que vocês trazem para esses sistemas tão maravilhosos, para o pessoal entender, né? Porque a gente sente uma diferença no sistema de vocês. Eu trabalho com outros sistemas, né? Mas eu tenho relatos das pessoas muito interessantes e muito importantes quando elas experimentam qualquer um dos sistemas que vocês nos trazem. Então, sobre essa base filosófica, eu acho que é muito interessante que as pessoas que estão aqui saibam. Bom, o que você chama de sistema realmente é o corpo. Então, no nosso caso, vive essência é esse corpo, e cada essência é como se fosse uma célula desse corpo. Então, elas estão interconectadas entre si, e o que une cada uma das essências é a filosofia na qual elas foram criadas. Porque, vejam bem, criar uma essência é a coisa mais fácil que existe. Simplesmente a gente colhe um elemento da natureza, pode ser uma flor, pode ser um cristal, e deixa de molho numa tigela com água exposto ao sol por algumas horas, e a energia vibracional daquele elemento é transferida para a água, e ali naquela água a gente já tem a essência. Mas a natureza, ela trabalha em conjunto com a gente. Então, a natureza ela vai dar o que a gente está pedindo, mas a ação do floral depende de nós. Então, a filosofia que guia cada pesquisador de floral faz com que os sistemas sejam diferentes. Então, existem vários sistemas com abordagens diferentes e, principalmente, o criador do sistema, ele imprime a sua, vamos dizer assim, digital. A nossa digital na Vivescências é que as essências sejam eficientes e, ao mesmo tempo, delicadas, suaves. Porque as pessoas que vêm buscar ajuda, elas já estão sofrendo o suficiente. Então, as nossas essências ajudam a pessoa a entrar num processo de transformação e cura, mas sem passar por reações muito fortes, por catarses, porque nós acreditamos que as pessoas podem se reinventar sem primeiro implodir, porque existem várias abordagens. Uma delas é assim, destrói tudo para construir de novo. A gente prefere que o movimento seja de transformação, de transição lenta, mais constante e efetiva. Então, essa, vamos dizer assim, é a marca registrada do Vivescência. É o que nós pedimos para a natureza imprimir nas nossas essências. E a natureza, gentilmente, ela atende esses pedidos, né? E vocês percebam que, por exemplo, dentro dos sistemas florais que existem vários sistemas que usam a mesma flor. E cada um vai ter uma abordagem diferente conforme os seus co-criadores, né? Conforme aquilo que os co-criadores pediram. E a ação delicada não tira a potência da essência. Imagine a situação. Você deseja convencer uma pessoa a mudar. Você pode chegar gritando, intimidando, se impondo, ou você pode chegar conversando muito gentilmente, mostrando os prós e contras, convencendo essa pessoa a mudar. Como a pessoa vai reagir às duas abordagens? Se alguém chega intimidando, a gente
se retrai, fica na defesa. Se a pessoa chega gentilmente, a pessoa baixa a guarda e ouve, e presta atenção. Então, as essências de essências, elas são gentis, mas, volto a dizer, muito eficientes. Agora, eu queria falar já algumas coisas no chat. Porque a Marta falou da essência para o Enem. Na realidade, essa essência ela não foi criada para a pessoa prestar provas. Na realidade, foi uma essência que nos pediram para que a gente desenvolvesse para situações que a gente não tem segunda chance. Tem já momentos na vida que a gente tem que dar o melhor de nós mesmos, porque não dizer, não, eu queria fazer de novo, que nem nos videogames. O personagem do videogame morre e reinicia e começa de novo. Mas na vida real, há momentos que a gente não tem uma segunda oportunidade. Então, claro que o Enem é um exemplo, o vestibular é outro exemplo, mas, tipo, uma pessoa que está defendendo uma tese diante de uma banca, às vezes a pessoa sabe tudo, mas na hora, em função do sistema nervoso, dá aquele branco e que paralisa. Então, essa essência, na realidade, é a essência que ajuda a pessoa a dar o melhor de si naquele momento. Então, aquela história também, se não estudou para o vestibular, toma a essência, não vai acontecer nada. Mas agora, quer dizer, porque a essência ajuda a pessoa a mostrar o melhor dela mesma, mas se ela não se preparou, claro que não vai ter o resultado esperado. Mas ela simplesmente ajuda a pessoa a ficar serena, tranquila e dar o melhor de si em momentos especiais da nossa vida. Excelente, Carlos. Um detalhe muito importante esse que você trouxe. Eu tenho o depoimento de uma cliente que ela estava fazendo doutorado e ela tomou esse floral, né, para trazer essa questão do foco, da concentração para os estudos. E o depoimento dela foi assim: Marta, o que eu não consegui construir nos 4 anos, mesmo estudando, buscando, mas ela estava com dificuldade de colocar a expressão, né, escrever a tese dela. Ela conseguiu em 9 dias tomar floral. Então, esse depoimento foi muito forte assim, para mim, porque ela estava estudando bastante, como você trouxe, mas ela não conseguia ter a ação para concretizar, né, a escrita da tese. E ela conseguiu em 9 dias. Nossa. Então, mas ela estava preparada, ela só não conseguia fazer a ação. E o floral trouxe a materialização do que ela precisava. Muito bom, excelente. Legal. Janete? Eu já tenho relatos de pessoas que conseguiram passar no exame de direção, né? Conseguiu tirar essa carteira de motorista depois de vários testes frustrados, depois um tratamento com floral. Então, pelo menos 3 que eu estou lembrando agora, assim, sabe? Muito, e as pessoas ficam muito agradecidas, né? Porque faz toda a diferença na hora dela prestar uma prova, né? De colocar em prova tudo aquilo que ela aprendeu, que ela sabia, mas que muitas vezes o emocional não impede que a pessoa possa manifestar naquele momento. Então, é muito interessante. Eu já tenho algumas questões estamos com 18 participantes no momento e tem já pessoas colocando seus comentários. Quando eu puder ler alguma coisa, vocês me digam. Você nos diz. Eu acho que podia ver o que... Então, já a Ciara Carvalho está nos dando boa noite. A Vera Gonzaga está dizendo boa noite, feliz em vê-los. Desde que comecei a usar os florais de ambiente, não larguei mais. A dúvida é quais uso, pois tenho vários. E então, vou na intuição? Posso continuar assim? Eu recomendo, assim, eu antes, até há uns 4 anos atrás, eu achava que a gente tinha que estudar tudo e saber todos os detalhes. E aí eu comecei a ver que quando a gente escolhe a essência, ou para a gente, ou para ajudar uma outra pessoa a fazer a sua escolha, quando a gente usa só a intuição, a gente vai direto aonde
precisa acontecer a mudança. A gente é muito mais efetivo, eficaz quando a gente usa a intuição. Então, a minha recomendação hoje, assim, a gente depois disso criou o baralho justamente para usar mais a intuição na escolha, porque assim o resultado ele vem mais rápido. O corpo, a nossa intuição, o nosso corpo, ele sabe qual que a gente está precisando para fazer dar aquele passo seguinte que a gente está precisando na nossa jornada. Então, vai lá, Verinha, na intuição. A Cida Santos, de Maceió. Fala, Carlos. Aqui, tem várias maneiras de usar a intuição. Às vezes é uma percepção visual, às vezes a pessoa vê os vidros, como eles têm cores diferentes, um chama atenção. Outras vezes usando ferramentas, como, por exemplo, o pêndulo, é uma ferramenta de uso da intuição. E nisso o Geraldo é especialista, né, Geraldo? Conta aí o sucesso que tem usando o pêndulo. Muito interessante, muito interessante. Inclusive, a Janete também tem essa mesma habilidade aí. Obrigada. A intuição realmente. No começo, quando a gente começa a estudar, a gente quer saber detalhe por detalhe de cada floral, né? E a gente muitas vezes está atendendo uma pessoa, ela começa a contar a sua história, começa a fazer seus comentários e já vem aquele floral na mente direto, né? Então, eu também uso assim como aquele primeiro impulso, aquela primeira intuição que a gente tem sobre qual essência. Às vezes a gente não consegue nem muito raciocinar sobre será que é essa essência ou não, mas ela está lá, ela está te avisando, ó, essa pessoa precisa de tal essência. Mas muitas vezes eu tenho usado que a própria pessoa escolha, né, na gaveta de essências ou do baralho, ela vai lá e escolhe a essência. E já tive experiência com pessoas que eu montei a fórmula pessoal dela e depois eu disse, agora nós vamos fazer diferente, agora você vai escolher, né? E elas me relatavam, assim, me davam um retorno muito interessante e elas ficavam muito admiradas depois de saber o que aquelas essências que ela escolheu aleatoriamente, que não é aleatório, né? O que ela escolheu por intuição trabalhavam. É um trabalho muito, muito gostoso, assim. Com o pêndulo também. Nossa, o pêndulo é maravilhoso também, né? E as cartas? Nossa, a gente tem muitas ferramentas para usar a intuição, né? Essas cartas também são maravilhosas. Usando a intuição, agora, tu falou uma coisa, quando a pessoa sabe para que é, às vezes o nosso consciente atrapalha. Eu já tive experiência de fazer essa escolha intuitiva, a própria pessoa fez a escolha intuitiva, e quando saiu, quando ela viu para que ela disse, não, mas não é isso que eu preciso. Mas ela precisava dar um passo além, ela estava estancada numa questão que aquele floral que ela tinha escolhido, ela entendeu que não ia ajudar. E aí eu pedi para ela, eu digo, olha, tu faz o seguinte, tu toma hoje, não vamos trocar, vamos confiar na nossa intuição, e tu toma hoje e amanhã a gente conversa e faz se for o caso, uma nova escolha. No final do dia ela me procurou, dizendo que ela não sabia como, mas aquele tema estava segurando, ela se deu conta que aquele tema que ela estava trabalhando era o que estava segurando tudo que ela precisava. Então, às vezes, a essência sabe mais do que a gente. E outra coisa, quando a gente escolhe pelo conhecimento, muitas vezes a gente tem os nossos conceitos. Ah, não, mas eu não preciso disso. Ah, mas eu não percebo que essa pessoa está precisando disso. Se a gente deixa o nosso consciente um pouquinho de lado e vai na intuição, a gente é muito, muito mais efetiva. Eu acho que a Grazi queria fazer um comentário. A Grazi, ela pediu para... Estou dizendo para ela escrever no bate-papo, mas vocês vão abrir o microfone dela aí? Ela abriu o microfone, pode. Oi, Grazi. Oi, Grazi. Fala.
Tranquilo. Queria dar boa tarde, que praticamente é só esse uso, né? A conexão está bem ruimzinha, Grazi. Acho que é melhor descrever. Grazi, nós não estamos te ouvindo, Grazi. São muito preciosos, assim, né? Choveu e estou com um problema aqui na minha internet. Você pode escrever no chat que eu já leio aqui para o pessoal. Eu vou seguir na sequência. Nós temos a Cida. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, alto e claro. Nós temos a Cida Santos, de Maceió, que diz boa noite para todos e todas, com alegria e amor. Oi, Maceió. Gostaria de dizer que estou encantada com a potencialidade do efeito desse floral. Estava eu num processo de insegurança num projeto que eu tinha que fazer, e Marta me passou um floral. Estou amando a coragem de seguir minha intuição e determinação de ir em frente. Isso está acontecendo comigo. Só gratidão à Marta e ao floral. Muito bom. Depois tem a Francisca. Há uns 3 anos, mais ou menos, faço uso dos florais. Sou apaixonada. Depois ela colocou, conheci os florais através da nossa amiga Janete. Só gratidão. Obrigada, Francisca. Quem mais aqui? Então, tem a Grazi que disse que gostaria de tirar uma dúvida. Ela ainda não escreveu? Vamos ver. Antes tem a Jaciara Carvalho. Ela colocou, isso mesmo. No inconsciente, através do olfato, nos leva ao que necessitamos. Nosso inconsciente, talvez ela quisesse dizer. E nosso sistema límbico é ativado. Vocês querem fazer algum comentário sobre essa questão das essências que trazem também os olhos? Sim. E a Jaciara mora em Salvador. Quando eu estive em Salvador, eu levei uma pessoa, Carlos, que eu sempre digo, vai ser a nossa ponte lá em Salvador. Ela trabalha com aromaterapia e é uma terapeuta maravilhosa. É minha terapeuta de aromaterapia. E ela utiliza os florais. Gratidão, Jaciara. E, Marta, como é que você usa para escolher? Você faz em função da conversa ou vai na escolha intuitiva? Ou tudo junto? É incrível. É incrível, assim, normalmente quando eu estou no momento do diálogo com o cliente está falando, as essências já vão vindo. Assim. É muito interessante, né? E aí, dependendo da cliente, quando é uma cliente, por exemplo, eu atendi uma médica cardiologista que era cirurgiã, então extremamente analítica, detalhista, e ela disse, leia aí para mim o que é que essa essência quer dizer. Né? O que é que você pensou para mim? Eu disse, as essências, lê aí para mim, por favor. Aí eu peguei a apostila, li para ela, meu Deus, como é perfeito. Aí no outro dia ela mandou uma mensagem que eu até mandei para a Vivian, ela disse, essa universidade de bruxa aí, eu quero fazer parte, porque tudo passou, tudo, de um dia para o outro, como é isso? E ela está atendendo a mãe dela e a filha dela. Então, as 3 gerações estão sendo atendidas com floral vivescência, né? A família está completamente feliz, assim, cada uma sendo respondida. Então, Carlos, eu gosto muito de ouvir a intuição que foi uma das coisas que você vive mais fortaleceu a gente no curso. Isso me deu muita segurança de ouvir meu coração. Antes de minhas cartas, eu fiz todos os mantras de todas as essências, fiz a caixinha do Viva Essências. E eu peço sempre ao cliente para tirar um mantra, né? E é incrível como antes das cartas, né, que eu sempre usei esse e continuo usando como mensagem do dia para o cliente, batia direitinho. Ao que eu tinha pensado, a mensagem que o cliente tirava era um mantra, muitas vezes do próprio floral que tinha vindo na intuição, né? Gosto de usar as cartas também bastante, gosto muito das cartas. Foi muito importante para mim a chegada das cartas. E, assim, eu ouço muito mesmo a intuição. Hoje veio uma cliente que ela teve uma perda do marido tem pouco tempo e veio muito, muito triste.
Muito, muito mesmo. E aí, quando eu terminei, eu falei do floral antes dela entrar na sessão, gente, falei do floral. Ela entrou na sessão, aí eu dei um mini folder, ela ficou olhando. Aí, na volta, ela disse, você acha mesmo, Marta, que vai me ajudar? Eu disse, acho não, eu tenho certeza. Aí ela disse, e você pensa em quê? Eu digo, deixa eu ouvir meu coração, deixa eu fazer a essência que vier no meu coração. E aí fiz a essência, entreguei para ela e trouxe os mantras que eu também digito eles em frases, recorto e entrego junto com o floral do cliente. Para o cliente ler antes de tomar, ou potencializar, ou trazer aquela, né, a energia do floral, né, mais ainda, potencializando. Aí, quando eu li os mantras, ela começou a chorar. Ela disse, nossa, é isso mesmo que eu estou precisando. Aí, você tem mais o que aí? Aí eu fui falando, eu quero um para minha filha, eu quero um para minha outra filha, eu quero para minha neta de 10 meses, eu vou 4 florais. Nunca tinha usado floral, saio daqui com 4 florais orais, porque eu ainda não recebi, né? Ainda estou aqui no aguardo dos outros, e estou floral. Então, Carlos, eu aprendi muito com vocês essa coisa da intuição, do ouvir o coração, sabe? De compreender de que o próprio sistema, ele trabalha, né? E quando a gente ouve, né, com o coração aberto, é potencializado ainda mais o resultado, que já é maravilhoso. Muito bom. Com certeza. O Carlos e a Vivian têm nos ensinado muito a usar o coração e a intuição, né? E a gente cada vez vai adquirindo mais confiança, né? Na gente, no que a gente está sentindo, está percebendo. E os próprios clientes, as pessoas nos dão retorno, né? E a gente experimenta na gente também. Não tem, acho que um dos florais do Carlos e da Vivian que eu já não tenho experimentado, que eu não tenho usado, alguns a gente usa com mais frequência, né? E até eu queria aproveitar e comentar, a gente está num período agora que as pessoas precisam ter inspiração, novas ideias, o que vou fazer agora? Tudo está mudando. Tem tantas essências que pode ajudar, mas hoje só vem na minha cabeça esse aqui, o Alquímicos. Ele tem um cheirinho maravilhoso, né? E o Alquímicos, ele ajuda a gente a ter inovação, empreendedorismo, entusiasmo, iniciativa. Eu acho que, nesse momento, eu indicaria para várias pessoas que estão buscando, assim, um norte, eu quero uma ideia, eu quero ter uma ideia do que eu vou fazer, como que eu vou mudar minha vida, que rumo eu vou tomar. Ele dá um impulso, ele dá ele reforça aquele entusiasmo, aquela força que a pessoa precisa para dar o primeiro passo, o movimento, né, na vida. E a criatividade. O que vocês dizem disso, Carlos e Vivi? E a criatividade, exato, né? São tantas essências, né? E para esse momento, né? Dos desafios que a gente está vivendo nesse momento, vocês têm todo o kit Vivessências que trabalham tantos temas diferentes, né? São 27 temas só no kit Vivessências, né? Nós temos aqui a Tereza, fez um sinal. Tereza, tu abre o microfone e a câmera e pode fazer pergunta ou comentário. A Tereza está conectada em dois aparelhos, em 2 equipamentos. Tem um que está, ela fez o sinal com a mãozinha levantada. É. Então, enquanto isso, eu posso ler mais alguma coisa do chat? Nós temos vários comentários aqui. Quando quiser entrar, Tereza, pode entrar no... Agora ela ativou os microfones. Não. Ainda não, ela não está conseguindo, eu acho. Tá. Então, vai em frente, Janete. Sigo nos comentários? Então, a Grazi, que queria conversar conosco, que não conseguiu em função da internet, ela diz assim, eu uso, quando meu filho se agita, o Iatra. E é impressionante o quanto ele se acalma, logo em seguida. E o Iatra é um dos meus queridinhos. E logo abaixo ela colocou assim, outro que eu gosto muito, e é impressionante a reverberação, é o Pandora. Usava direto quando havia reuniões presenciais. Fiquei pensando sobre o potencial energético quântico de reverberar à distância.
Sim. Qual é o alcance do floral em termos de distância física em relação à comunicação online? Não sei se consegui ser clara no meu questionamento. Então, assim, realmente o floral ele é um dos elementos mais importantes no momento daquilo que se chama medicina vibracional. Então, a medicina vibracional ela trabalha com a energia, não é como a medicina convencional, que muitas vezes é ancorada na química. Então, medicamentos químicos alteram a química interna, mas a medicina vibracional, ela inicialmente ela age alterando a nossa frequência energética e nos ajudando a encontrar uma frequência mais harmônica. E isso nos leva ao processo de harmonização e, consequentemente, cura. À medida que a gente vai estudando sobre o tratamento vibracional, a gente acaba estudando os fundamentos da física quântica, que nos fala que todos nós estamos conectados por uma coisa chamada campos de Huygens, ou simplesmente o campo quântico. Então, se todos nós estamos conectados, e isso a gente já teve, em algum momento da nossa vida, a gente já teve essa comprovação, tipo, quantas vezes a gente pensou em, poxa, eu gostaria de falar com meu amigo, e o amigo pega o telefone e nos liga, né? Ou uma mãe preocupada com o filho que foi viajar e faz dias que não entra em contato, e aí, naquele momento que a mãe pensou no filho, ela recebe uma mensagem no celular. Então, isso são simplesmente coisas que comprovam essa existência desse campo. Então, eu tenho clientes que usam, por exemplo, o spray para ajudar familiares que estão distantes. Então, a maneira são das mais diversas. Então, uma das maneiras é a pessoa vai fazer uma conexão, uma videoconferência, e ela pega o floral e passa em si mesmo, A gente enquanto já está falando com os outros. passando aqui para vocês. Com o amigo, com o filho, com o parente. Então, através dela, em função de que todos nós estamos conectados por esse campo, e a outra pessoa sabe que ela está fazendo isso, então quem está do outro lado está mais receptivo, então isso funciona dessa maneira. Eu tenho outras pessoas que têm, tipo, os filhos estão morando no exterior. Então, lá em casa, ela tem uma estante com a foto dos filhos e, de vez em quando, ela vai lá e passa o spray nas fotos. Então, assim, são maneiras onde a gente foca nossa mente no que quer e a essência segue o nosso pensamento e chega onde a gente espera que chegue. E se a outra pessoa do outro lado está esperando, então parece que potencializa mais essa conexão. Muito legal isso, hein? Uma dica excelente, porque quem hoje não quer ajudar alguém que está distante? E hoje as pessoas estão realmente fisicamente distantes, precisando também desse apoio, né? A Grazi, ela também comentou assim que nas aulas online do filho, para a questão de concentração, ela estava aplicando a essência terra no ambiente, para propiciar aterramento, o foco no momento atual. Mas ele ainda continua disperso. Ela está perguntando se há alguma dica. A essência que ajuda a ter mais foco se chama atendere. É uma boa essência para a hora do estudo, o momento do estudo. Então, ela pode tanto usar como spray ou pode tomar em gotas também. Os dois funcionam muito bem para essa coisa de atenção e foco. E tem um aroma maravilhoso. A Jaciara fala: gratidão a você, Marta. Você é uma profissional comprometida com grande percepção e intuição. A Cida fala assim: Marta,
eu já quero um desses florais aí de impulso. Quero um para o meu filho. Então, é esse que ela está falando, então tem que ter o alquímicos aí, Marta, hein? Chegue! Maravilha! A Graziela está agradecendo a resposta, o retorno. E eu gostaria de dizer que os florais de vocês, a gente já sabe que já estão no Brasil, estão na Espanha, estão na Europa, mas estão na Austrália. Os meus filhos são fãs número 1. Eles usam desde criança, né? E cada vez que eu viajo para lá ou que eles vêm até aqui, a encomenda deles é um spray do Vivescências, pelo menos, né? Então, eles usam, gostam, e sempre que eu faço também, mesmo que algum workshop do Jinjin-Jutsu, eu acabo levando sempre as essências. Por quê? Quando a gente fala num tema do Jinjin-Jutsu, sempre tem uma essência de vocês que traz também aquela informação, que é um complemento, né, Marta? A Marta falou assim, que é um complemento maravilhoso. Então, aí as pessoas estão sentindo aquele aroma no ambiente, né? Já estão se beneficiando da essência floral, estão tocando no corpo daquela área que a gente está trabalhando, aquele tema, aquele assunto. É muito interessante, muito interessante. Maravilhoso. Potencializa o efeito, né? Com certeza. E nesse mês da mulher, a gente aqui em Maceió, a gente resolveu utilizar as essências com foco na mulher, no feminino, né? E está sendo um sucesso, porque quando a gente vai olhar, tem para todas as áreas também, né? Então, assim, é a mulher que quer ser empreendedora, é o Alquímicos. A mulher que deseja ser mais amorosa, mais gentil, Pandora, né? A mulher que quer cuidar mais da saúde, das questões físicas, Piata. E, assim, isso é um resuminho, né? Porque quando a gente aprofunda, né, é um monte de possibilidades, mas a gente fez esse foco para ajudar as pessoas a compreenderem um pouco mais. E está sendo um sucesso, ficam perguntando mais. Que a ideia é que as pessoas comecem a compreender que os florais ele pode ajudar em qualquer situação, né? Seja ela física, mental ou emocional. Qualquer situação, nós temos essência dentro da Vivescências para qualquer situação. E isso tem sido bem interessante, assim, no mês da mulher, né? Na verdade, são todos os dias do ano, mas a gente está fazendo esse enfoque aqui para a mãe. A gente tem atendido muitas mães que estão com bebês pequenos, estão naquela fase de mudança de rotina, perda de sono, aquelas dificuldades, tem Magna Mater. E o pai que está se adaptando a esse novo momento também tem utilizado nesse sentido. Não só naquela pessoa que mais para frente tem alguma dificuldade. E na constelação familiar eu faço a mesma coisa. Terminou a constelação, aqui o floral, oral, né, para que você possa dar continuidade no seu processo de mudança. Então, o floral, ele vem com a potencialidade para qualquer área, né, Janete? Né, com certeza. Interessante falar nas mães e nas crianças, né? O quanto a gente observa o quão rápido funciona o floral quando as mães tomam o floral junto com o filho, né? Principalmente aquelas crianças até 7, 8, 9 anos de idade que eu tenho atendido e eu converso com a mãe, você tomaria também, né, para esse tema, para algum outro? E as mães que concordam, nossa, a criança traz uma resposta quase que imediata. É uma coisa incrível, impressionante, quando a mãe percebe que ela também precisa se trabalhar, que tem esse reflexo dela e das situações que ela está vivendo, né, naquele filho, ou do pai também, quando o pai está ótimo também, né? Então, o que vocês diriam, Vivian e Carlos, sobre essa questão da família se tratar também, né? Não só trazer aquela pessoa que está com aquela situação, mas todo o âmbito familiar é importante, né? E os sprays ambientais também, eles favorecem com que todos se beneficiem, né? Daquela essência. Mesmo o gotas, quer dizer, qual é o efeito que o floral vai trazer? Ele vai mudar a vibração daquela pessoa. E aquela pessoa, ela está reverberando aquela vibração.
no ambiente. Então, ela está mudando ao seu redor e ela está afetando a vibração das pessoas que estão ao redor dela. Então, é claro que o de ambiente, ele pega mais todo mundo. E pelo fato de ter o óleo essencial junto, o óleo essencial abre mais a pessoa para receber o floral, né? Mas mesmo o que eu estou tomando aqui, eu não tenho como impedir que ele vá reverberando em todo o ambiente, né? Esse é nesse mundo, nesse mundo moderno, as pessoas estão debaixo de muita pressão, né? O ritmo é muito louco, ainda mais nessa época de pandemia. Então, o que a gente percebe é o seguinte: as pessoas elas estão reagindo, elas não param para pensar como vão fazer, como vão agir. Elas vivem num processo reativo, elas vivem quase sempre num piloto automático. E a ação do floral, qualquer floral, todos os florais só têm uma ação: dar consciência. Então, é tipo assim, para, respira fundo e pensa. Porque se a gente parar, respirar fundo e pensar, a gente acha a solução para qualquer desafio. Então, o que o floral faz é isso, nos ajuda a ter consciência da situação que está vivendo, e no momento que a gente tem consciência, a gente consegue ver qual é a melhor ação para lidar com aquele desafio. Então, o floral ele foi criado para isso. Desde 1930, quando o Dr. Bach criou o primeiro floral, ele foi feito para essa coisa da consciência. Mas, no momento que uma pessoa desperta e muda, as pessoas que estão próximas acabam sendo mexidas também. Porque as pessoas então, estão sempre em interação. Então, por exemplo, uma família, se uma pessoa dessa família muda a sua maneira de funcionar, essa mudança vai ser percebida por todos. Então, vamos fazer uma brincadeira. Se vocês acordam e vão tomar café e a primeira coisa que diz é bom dia para todo mundo, vocês estão bem, dormiram bem. Se um dia essa pessoa acorda e não faz nada disso, todo o resto do grupo familiar vai ficar: o que aconteceu com o fulano? O que aconteceu? E aí vão sair do piloto automático, porque se eles já estavam prontos para responder o bom dia do outro, responder aquelas perguntas que se repetiam. Então, o fato de uma pessoa mudar o seu comportamento mexeu com todo o grupo, e todo o grupo para e começa a pensar: o que está acontecendo? E é isso que o mundo está precisando, que as pessoas parem de ir no fluxo do piloto automático e despertem para pensar: o que está acontecendo? Como eu posso fazer as coisas funcionarem melhor? Então, essa é a ação do floral de uma maneira geral. E é isso que o mundo está precisando agora. Excelente. A Graziela diz: aqui em casa eu uso spray no ambiente que abrange toda a família. Mas antes de dormir, eu uso nos quartos, em nós e principalmente o oceanos. A Vera Gonzaga diz: nos casos de mãe e filho e da família, para filhos adultos, também dá para usar juntos? Usar juntos? Usar, sim. O mesmo floral para os filhos adultos, né? No caso de uma família. Se os filhos são adultos, eles podem usar juntos? Sim. Sim, Vera. Deixa eu só colocar aqui uma coisa. Em relação à família, né? Tem o floral tal, que é a harmonia do lar, que para mim foi um floral muito importante nesse cenário que a gente está vivendo, em relação às famílias dentro de casa.
né? As crianças muito presas, né? Muito dentro de casa, alguns até com diagnóstico de hiperatividade, onde realmente era só porque não podiam sair, e os pais muito conflito de poder compreender esse novo momento, né? Em relação a ficar dentro de casa. E eu utilizei o tal, como nós não tínhamos aqui ainda o spray, a gente usou o tal diluído no galão de água em casa, uma das sugestões que o Carlos e Viviane nos trouxe, algumas gotinhas, e ajudou muito, muitas famílias. Então, o tal, ele traz a harmonia do lar, ele traz o equilíbrio da família. E o spray eu também já utilizei, gosto muito da harmonia do lar, ele traz, realmente, eu posso falar dentro da minha própria casa, eu, meu esposo, meu filho, nós não tivemos nenhuma dificuldade de adaptação. Um ano, né, nessa pandemia, nós não tivemos. Onde antes de usar o tal, em alguns momentos, né, tinha aquelas dificuldades normais de um adolescente dentro de casa, um jovem adulto, né, e a gente correndo muito. Então, o tal, ele traz muita harmonia, né, no lar. Eu gosto muito também, é queridinho também. E ele tem a cor rosa, né? A cor do amor. Isso, isso. A Vera complementa aqui. Ela disse que, dando sequência na pergunta que ela estava falando sobre, que ela estava fazendo sobre a família, né? Usar para filhos, porque quando a gente falou dar aos filhos pequenos e a mãe usar o mesmo, né? Então, a pergunta dela é: se os filhos são adultos, também funciona? Carlos, o teu microfone está desligado. Sim, funciona com os adultos também. Com os filhos adultos. A Graziela Essa dúvida, deixa eu tirar aqui uma dúvida, Janete, por favor. Essa pergunta da Vera é uma pergunta que está aqui comigo, mexendo. Eu gosto muito quando eu atendo a mãe ou filho, né, ou 3 gerações, 2 gerações, eu gosto de fazer as consultas individuais. E o floral é feito para a necessidade de cada um. Então, se o meu filho toma um floral, meu esposo toma um floral, eu tomo outro floral. Não necessariamente precisa ser igual ou necessariamente ter que ser diferente. Mas cada um vai trazer a sua necessidade. Então, na hora da intuição, na hora da construção, vai vir o que eu estou precisando nesse momento. Pode ser igual ou não. A minha necessidade pode ser de impulso. Do meu filho pode ser de acalmar, de serenar, usar um serenitas para ficar mais tranquilo, porque está mais tenso. Né? Se eu tiver sem energia, posso precisar mais um ímpeto, né? Para trazer mais um movimento, ou alquímicos. Então, o interessante é que cada um esteja utilizando o floral da sua necessidade. Porque se eu me harmonizar, o outro também vai harmonizar, o lá também vai harmonizar. Então, não existe, se eu estiver errada, Carlos e Vivian me corrijam, por favor, não existe assim uma regra única, tem que ser os 3 iguais, ou tem que ser separado, ou tem que ser diferente. Vai muito da sessão, da gente construir junto com a pessoa. E é bem engraçado que teve uma mãe que veio com um adolescente e disse, posso entrar junto? Aí disse, olha, se ela puder entrar sozinha, acho melhor. E a menina amou, ela já está comigo 3 meses, ela disse, tia, eu só quero vir só. Por quê? Sozinha ela fica à vontade para falar verdadeiramente o que ela precisa, e ela sabe que não vai ter ali o controle da mãe depois, né? E a mãe depois me liga, e aí, Marta, como foi, né? Minha filha, me fala aí um pouquinho, né? E aí eu falo o que eu posso falar, o que eu já acordei com minha cliente adolescente, e outras coisas eu digo, mãe, tem outras coisas que são sigilosas, né, do meu vínculo de confiança com ela. E a mãe, tranquila, ela confia no nosso trabalho, então é muito importante essa coisa, porque às vezes os pais, eles acham que o filho precisa disso, 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 mas o terapeuta vai ouvir, vai poder orientar de um lugar mais tranquilo, que ele não está envolvido, né, com as questões familiares, ele vai trazer a intuição de um outro lugar. É assim que eu tenho trabalhado muito famílias aqui, por causa da constelação familiar, então já entro no individual, trazendo respostas para a família.
E a própria criança e o adolescente, eles se abrem mais quando o pai ou a mãe não estão juntos, né? Eles sentem aquela confiança na gente e eles vão trazendo coisas que às vezes o pai e a mãe não se deram conta, né? Estão envolvidos naquela situação, né? E eu tenho atendido até com 22 anos, onde os pais ainda os tratam como adolescente. Tem acontecido muito isso. Então, essa de 22 anos mesmo diz, pelo amor de Deus, não deixe minha mãe entrar, eu preciso conversar com você. Então, assim, por quê? Porque ela queria ser vista como adulta, como ela já é, mas os pais não conseguem. Então, a necessidade dos pais para ela era uma, né? E que seria meio manipulação, e a necessidade real dela era de mais autonomia, né? De assumir o lugar dela, de estar em outro lugar, de aprender com os erros, né? No Eternitas, né? Trazer o aprendizado do passado, viver o presente e estar aí, né, com esse outro olhar para o futuro, né, Carlos? Eu não sei se faz sentido isso. A gente tem que cuidar quando, nesses casos, né, quando a gente percebe que a pessoa está querendo fazer uma manipulação. Eu quero um floral para acalmar minha filha, ou para o meu marido, isso ou aquilo. Então, a gente... Não, para aí. Não é assim, né? As pessoas têm que fazer as suas escolhas, né? Tá surgindo algumas dúvidas aqui sobre a questão de óleos essenciais e essências de ambiente, essências para tomar em gotas. Por exemplo, a Jaciara pergunta, em todos os florais são usados óleos essenciais? Marta, quero do Impulso. A Jaciara também quer do Impulso. A Vera diz que o Geraldo está muito calado, que o Geraldo tem que falar um pouquinho também aí, Geraldo. Ela está me provocando, né? Tá. E a Grazi fala... Aí surge essa dúvida. O tal é o de autoestima e autenticidade? Houve uma mudança dos nomes das essências? O uso mencionado pela Marta é colocar na água para beber? Então, acho que aí entra a questão do gotas, a questão dos sprays, né? Então, tá. Quem vai explicar? É o Geraldo ou é o Carlos? Inicialmente, a gente criou o Sistema Vida que você mencionou antes, genético, que era um sistema de florais especificamente terapêutico. Então, para tratar o sofrimento humano. Depois nós criamos um outro conjunto, que eram as essências Vega, que era para o desenvolvimento pessoal de cada um. E, finalmente, a gente criou o Mitessências, que originalmente era só em spray. Então, no spray, os florais em spray, eles têm não somente a essência floral, mas tem os óleos essenciais. Porque eles trabalham muito bem o spray, o floral e o óleo essencial, porque o óleo essencial, como ele é perceptível pelo olfato, a pessoa sente o cheiro e percebe, poxa, esse cheiro provoca uma reação especial em mim, e essa reação abre a pessoa para permitir que o floral entre mais rápido. Mas tem muitas pessoas que estavam acostumadas à antiga maneira de usar floral, que era em gotas. Então, em função disso, há muitos pedidos, a gente passou a fazer o mesmo spray, o mesmo floral em spray, com óleo essencial, ou em gotas. E esse em gota, claro, não tem óleo essencial, só tem a essência floral. Tem o mesmo nome, tem a mesma função, a diferença que o spray tem, como acréscimo, os óleos essenciais, que eles funcionam como uma alavanca para acelerar o processo, mas os dois funcionam iguais. Sobre aquele spray de autoestima, é o Sensuale, que é o que aumenta o alto valor e a autoestima. Também, né, Carlos, interessante a gente comentar que quando a gente usa o spray no ambiente, ele vai cada vez mais impregnando o ambiente com aquela frequência, né? Então, muitas vezes, as pessoas, só de entrar naquele consultório, naquela sala da casa da gente que a gente usa, elas percebem, elas sentem que tem alguma coisa diferente, não só o aroma, né,
mas ele vai, como que a gente diz, ele vai ficando com um efeito cumulativo no ambiente também, né? Assim como no quarto de dormir, né? Uhum. Isso. Algumas E pessoas, sobre... Uhum. algumas Continua, pessoas Vivi. que usam no consultório, elas começam tendo que usar depois da saída de cada cliente. Aí, daqui a pouco, começam a usar uma vez por dia, só antes de iniciar ou quando termina os atendimentos. Daqui a pouco, precisa usar uma vez por semana, porque o ambiente já se autorregula, porque já limpou, já harmonizou. Então, Já equilibrou, né? Eu queria colocar, já que tu tem que o falar. que me provocou assim, ó, é muito interessante essa abordagem a do floral em função do nosso mental, né? Nosso sistema de crença tem um filtro. Tu olha, tu avalia e tu julga, né? O floral não, ele entra no nosso sistema, ele integra e a gente sente, né? Então, quando a gente sente, é mais pleno. Tu tem uma completude do que quando tu sente, ela é muito maior do que tu tá vendo. Então, a tua visão interna, o teu ecossistema, ele se preenche, né? Então, usando um floral de ambiente, o em gotas, tu vai ter a medida certa da tua expansão de consciência, né? Do teu crescimento pessoal. É muito interessante isso. Por exemplo, o Carlos falou agora sobre o sensuale. Eu tive uma experiência muito interessante com o sensuale, de autoconfiança, né? Em contato com ele, eu senti a minha ânima, né? A minha alma mais próxima de mim. Olha que coisa muito interessante, né? Mas o que é isso? É uma frequência vibracional que ele me colocou nessa condição. Então, todos os florais vão te trazer uma outra frequência. E ela não vai ultrapassar o limite necessário que tu tenha esse sentimento que tu possa ter, que tu pode te completar. O floral é muito interessante a partir desse contexto, né? Ele te traz aquilo que tu precisa, te preenche e tu dá mais um passo à frente. Então, para mim, é uma experiência extraordinária, né? E que por isso que ela é gentil e delicada, né? Ela te coloca numa outra condição e aí tu vai crescendo, e foi o que a Vivi falou, foi uma coisa muito interessante. Nós, em contato com os florais tão próximos, eu vejo pela mesa radiônica, né? Se eu preciso de algum floral, faz tempo que disse que não, né? Mas por que não? Porque eu tô sempre em contato com elas. Eu tenho de de todos os matizes, eu estou me completando, né? Uma coisa muito especial, né? Obrigado pela oportunidade. Muito, nessa vibração muito interessante, inteiro, né? Bom, pessoal, o nosso tempo já está quase esgotado. Eu só vou concluir aqui os agradecimentos, então pode ser rapidinho, Carlos? Claro, não, vamos, se tiver mais perguntas, tudo bem, mas vamos. Vamos ver aqui. A Jaciara está dizendo que adorou, que ela tem que sair porque e depois ela vai assistir a gravação. Depois a Jaciara falou: gratidão a Marta pelo convite e a todos vocês pelos esclarecimentos e os compartilhamentos. A Graziela falou que no final do ano eu fiz a experiência de usar o floral spray no ambiente e escutar as músicas sugeridas no livro e foi incrível. Obrigada pelos esclarecimentos. Cida está agradecendo, dizendo que amou, agradecendo a Marta também. Em Portugal, já há ou vai chegar em breve? Chega lá. Estão perguntando. Chegará? A gente Chegará em breve, tem mandado então. para o exterior pelo correio, né?
Uhum. A Miriam está dando boa noite. É um prazer ouvir a todos. Tchau, Miriam. Obrigada pela Nós estamos com 16 participantes agora, né? E passa tão ligeiro, né? É um bate-papo tão gostoso. Eu posso passar uma informação em relação ao livro? O livro está disponível através do nosso site e também pelo e-book na Amazon, né? Quem tem essa facilidade de ler por meio eletrônico, né? Então o preço é mais em conta, tá? Só essa informação. Obrigada, Geraldo. Obrigado, Geraldo. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Marta e a Janete pela participação, por todos os feedbacks, pelos insights e pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Obrigado, Geraldo. Obrigada a vocês. Companheiro de sempre, né? Por trazer essas maravilhas para nossas vidas, né? Oh. E a gente ter para oferecer para ajudar as pessoas, né? Isso é tão gratificante tu ter alguma coisa para aquele outro que está sofrendo, que está precisando. Eu tenho isso aqui que vai te ajudar. Eu tenho certeza, né, Marta, que isso aqui vai te fazer bem, né? É muito especial. Tem ainda a Cida perguntando, quando terá um curso? Já quero conhecer mais. Francisco agradecendo. Se tu entrares no Cida, se tu entrares no vivescências.com, tu vais encontrar as essências, a descrição, os mantras, os mitos, os arquétipos mitológicos. Vai encontrar várias informações, pode ir lendo e já te informando sobre o assunto. Vais encontrar uma aba por temas, então quais temas que são recomendados, quais essências. Então, se quiser dar uma olhadinha, já pode encontrar ali alguma coisa. Tem bastante informação. Né? Estamos contando os minutos para chegar os livros, as cartas, tudo vai estar aqui. Você vai poder vir aqui também na Ceruno. Sim. E a gente vai ter o maior prazer de disponibilizar todos os produtos e essências também para você. Legal. O pessoal está agradecendo, todo mundo agradecendo. A Vera disse que foi um feliz encontro, gratidão a todos. Tá lá, Vera. A Graziela disse, vou precisar me despedir. Também está agradecendo aos criadores dos florais pela criação, ela diz. Obrigada, e o livro também é maravilhoso. Então, obrigado a todos e o vídeo vai estar disponível no YouTube. Gratidão. Obrigada aos parceiros. Até o próximo. Beijo, queridos. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Fiquem bem. Tchau. Vocês também. Todos fiquem bem.